Olá, o tema da pesquisa é a aplicação do CFD para analisar o fluxo de ar no sistema metroviário de São Paulo. Foi desenvolvido pelo aluno Gustavo Saturnino de Souza, estudante de graduação na Escola Politécnica e orientado pelo professor Fernando Akira Kurokawa, docente do Departamento de Construção Civil. O sistema metroviário paulistano é uma parte fundamental para o transporte na cidade. Estima-se que aproximadamente 5 milhões de pessoas utilizam esse sistema diariamente. Apesar da grande importância desse sistema para o transporte público e da grande quantidade de usuários diariamente, infelizmente ainda há falta de normas que garantam a biossegurança nas suas dependências. Pesquisas apontam que o sistema de circulação utilizado atualmente no metrô exerce um efeito duplo, tanto como medida de mitigação como fonte de exposição de ar impróprio. Diante dessa perspectiva, essa pesquisa buscou investigar como o fluxo de ar se comporta nesses ambientes. As simulações foram realizadas por meio do CFD. O CFD é uma área da mecânica computacional que analisa o comportamento de fluidos através de equações numéricas. Esse método tem sido aplicado em larga escala para resolver problemas de escoamento de fluidos, já que, ao contrário do método experimental, o CFD pode ser aplicado em quase todos os casos, devido ao custo e à dificuldade de realizar medições empíricas nos diversos cenários de simulação. O software escolhido para a pesquisa foi o OpenFOAM. O OpenFOAM é um software de código aberto que utiliza um sistema de bibliotecas em C++ para resolver problemas de escoamento de fluidos. Para entender o funcionamento do software, foram realizadas simulações de alguns casos amplamente estudados no CFD e um caso teste de simulação. Um dos casos de teste foi o dam break. O dam break é uma simulação clássica de escoamento multifásico que consiste na quebra de uma coluna d'água no ambiente com ar. O software utilizado nesse cenário foi o Interfoam, utilitário muito aplicado em casos multifásicos. A geometria e a malha foram criadas pelo comando blockmesh do OpenFOAM, que lê um conjunto de informações sobre geometria e malha e cria os elementos definidos. Os tamanhos da geometria e dos elementos de malha são definidos na tabela 1 abaixo. Na figura ao lado estão os resultados da simulação nos instantes 0, 0,18, 0,39, 0,52 e 0,99 segundos. Também foi realizada uma comparação visual dos resultados com as simulações de Moise, no método de malhas, com a simulação de Koshizuka, no método lagrangiano, e com o resultado experimental. A simulação se comportou da forma que deveria e foi similar aos outros três métodos comparados. O primeiro caso teste de simulação do vagão foi realizado com o software Ecofoam, que analisa casos de fluidos incompressíveis e sem transferência de calor. Além disso, foi utilizada uma geometria arbitrária para a simulação, e modelada em duas dimensões. A geometria também foi desenvolvida com a função blockmesh do OpenFOAM, e as dimensões do caso estão elencadas na tabela abaixo. Na figura ao lado está a distribuição de velocidade para os instantes 0, 2, 5 e 20 segundos. O fluxo de ar foi direcionado do inlet para o outlet da maneira esperada. Devido às dificuldades encontradas em conseguir o detalhamento sobre os vagões de metrô, foi modelada a geometria de um vagão de trem do tipo Open Wide Gangway, série 8500. A geometria foi fornecida pela empresa responsável pela administração dos trens do estado de São Paulo. Essa mesma geometria foi modelada pelo software Fusion 360 da Autodesk e importada para o OpenFOAM através da função Snap Hex Mesh. Esse utilitário processa arquivos do tipo .sat ou .bj e aplica a geometria fornecida a uma malha de fundo. A fim de reduzir o custo computacional, principal empecilho do CFD, algumas hipóteses simplificadoras foram adotadas, como a incompressibilidade do fluido, uso de regime permanente e simplificações principalmente na geometria. A imagem 10 representa como o fluxo de ar se espalha pelo vagão. O fluxo é direcionado para uma calha de distribuição através de uma maleta direcionadora, que tem grande importância no sistema como um todo por ser a peça que realiza o primeiro contato com a massa de ar no seu momento de maior velocidade. A aleta foi modelada com algumas aproximações de dimensões, como é possível visualizar na imagem 12. A tentativa inicial de geometria está representada na figura 13. Devido ao alto detalhamento na parte interna do vagão, o custo computacional foi muito elevado, e não foi possível realizar a simulação nesse cenário. As figuras 14 e 15 representam a geometria final, mais simplificada. As condições para a simulação foram retiradas dos manuais do ar-condicionado, fornecidos também pela CPTM. O software escolhido para o caso foi o Bouillante Simple Fan, utilitário amplamente utilizado na resolução de problemas com sistemas de ventilação. Esse software aplica as equações de regime permanente, de turbulência e de transferência de calor. As condições estão linkadas na tabela abaixo. Nessa figura, é possível observar a distribuição de temperatura no ambiente de 0 a 10 segundos. Ao final, percebe-se que o ambiente fica completamente com a mesma temperatura que a entrada de ar. A figura 17 representa como a temperatura se distribui e a figura 18 mostra a distribuição no espaço inteiro. Analisando os resultados, percebe que o sistema foi eficaz em atingir a baixa temperatura no ambiente, apesar de ter sido muito rápido. As principais hipóteses para a rapidez do esfriamento devem-se pela atribuição de temperatura desprezível nos contornos do vagão, como as paredes. Também deve-se pela falta de pessoas no ambiente, o que reduz a contribuição para o calor. Além do mais, ainda não foi possível concluir se o sistema de ventilação foi eficaz em renovar todo o ar no ambiente. A pesquisa ainda está em desenvolvimento e os próximos passos é a análise de casos mais complexos e a validação empírica dos resultados, com visita técnica da CPTM.
Agradecemos imensamente à CNPq pelo subsídio fornecido à pesquisa. Também agradecemos toda a ajuda recebida pelos técnicos e pelo corpo administrativo da CPTM, principalmente a engenheira Cibele Alves da Silva, ao professor Fernando Akira Kurokawa pela orientação e a oportunidade de realizar essa pesquisa. Obrigado.